Amém. Começando o nosso novo tema: ricos em generosidade. Uma pessoa me encontrou lá na cidade outro dia e disse assim: Leandro, como é que está lá a igreja de vocês, hein? Aquela igreja lá é igreja só de rico. Aí eu lembrei de um meme que meu filho me mandou: recebo, que todos vocês sejam muito ricos, em nome de Jesus. Mas na verdade nós não somos definidos aqui pela nossa capacidade socioeconômica, não. Mas nós somos ricos, sim. Ricos em generosidade. As pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho, que têm o desejo de servir a Cristo, de brilhar a luz do Evangelho, de abençoar o outro. E o indexador dessa riqueza não é a conta bancária, vai muito, mas muito além disso. A minha avó gostava, Dona Augusta, saudosa Dona Augusta, gostava de assistir uma novela. Eu não lembro o nome da novela, mas eu nunca vou esquecer o personagem. Seu Nonô. Alguns lembram do Seu Nonô. Seu Nonô era um homem teoricamente rico, porque tinha uma sala cheia de tesouros, mas era um pobre na prática, porque vivia na prática de maneira miserável, consigo mesmo e com as pessoas. Lembram do Seu Nonô? É isso. Então, o indexador dessa riqueza que nós falamos de acordo com o Evangelho, não é quanto que tem guardado lá na sala do tesouro. Pelo contrário. Mudar aqui a base. Melhorou? Qualquer coisa eu uso de bastão, tá bom? Então o indexador não é quanto tem guardado na caixa do tesouro, mas como vivemos de maneira generosa a nossa vida. Wayne Dyer é um palestrante motivacional e ele costuma contar essa história nas suas palestras. É uma história bem interessante de uma mulher que um dia encontrou num rio uma pedra, e essa pedra era muito valiosa, uma espécie de Arkstone, como tem na literatura de Tolkien. E ela pegou essa pedra muito feliz porque era tão valiosa e carregou consigo. Colocou dentro de uma bolsa, e nessa bolsa ela tinha alguns pedaços de pães, algumas frutas secas, e no caminho ela encontrou um homem em necessidade. E aquele homem em necessidade pediu para ela se ela poderia dar alguma coisa que ele pudesse comer. História antiga. Quando ela abriu a sacola para apanhar uma fatia, um pedaço de pão, uma fruta seca para entregar para aquele homem, o homem viu a pedra de grande valor ali dentro da bolsa. E disse a ela: eu gostaria dos pães e das frutas, mas eu gostaria dessa pedra. E ela deu a pedra, os frutos e os pães. E o homem foi embora pensando: fiz um grande negócio. Ganhei a comida, ganhei a pedra, agora minha vida se acertou. Mas com o passar dos meses, algo incomodou esse homem. E ele voltou a procurar aquela mulher. Disse: olha, eu voltei aqui, eu quero te entregar essa pedra, porque eu quero algo de maior valor que você tem. Ela disse: o que seria que eu tenho de maior valor do que essa pedra? Ele falou: essa coisa que você ama tanto, que fez com que você tivesse a generosidade de me entregar essa pedra. Eu preciso disso daí que você tem. Isso é ser rico em generosidade, quando nós temos um amor tão profundo, tão grande por Deus, que todas as outras riquezas dessa vida ficam em segunda categoria. Veja uma história que o apóstolo Paulo compartilha, um ensinamento muito interessante sobre riqueza de generosidade, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. E eu quero lembrar você, é um texto que com frequência é citado aqui na nossa igreja, mas vamos desempacotar algumas lições importantes aqui hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do 1º versículo. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero colocar essa pergunta para você. O que você ama mais na sua vida, que pode capacitar você a doar o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro? O que você ama mais na sua vida, que pode capacitar você a viver um estilo de vida de rico? Rico em generosidade. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do 1º versículo.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e muito acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim, também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é o resultado de algumas situações que ele vivia na época. Uma delas, a acusação de que o seu ministério não era legítimo. Paulo precisa fazer uma defesa do ministério, não apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício da mensagem do Evangelho. Porque não fosse Paulo um apóstolo verdadeiro, a sua mensagem da graça também estaria totalmente comprometida. E por amor ao Evangelho de Cristo, ele precisa fazer uma defesa ao próprio ministério, para que a mensagem fosse recebida como uma mensagem de Deus. Bem, e dentro dessas discussões e informações que ele apresenta, há um destaque importante. Era a situação do empobrecimento da igreja que se encontrava em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a mãe de todas essas outras igrejas que tinham nascido, enfrentava um problema muito difícil, a perseguição. Por conta daquela perseguição severa que eles estavam sofrendo, confinamento físico, o espólio dos seus bens, eles estavam vivendo um empobrecimento tão grande, que viviam uma situação, inclusive, de fome. O apóstolo, então, tem esse momento de iluminação, e ele entende que se ele abordar as igrejas gentílicas, isto é, as igrejas não judaicas, ele poderia apanhar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele poderia gerar os recursos necessários para socorrer aqueles que tinham empobrecido, como também poderia produzir unidade entre aqueles grupos. Porque quando nós nos unimos de maneira solidária, as questões de segunda importância, elas caem por terra. E nós temos um grande exemplo aqui mesmo na nossa cidade. O movimento em favor da situação das pessoas do Rio Grande do Sul se mostrou uma verdadeira expressão do amor de Deus aqui. Eu estive nas igrejas parceiras, mais de 4 carretas saíram de Mogi das Cruzes, e de várias denominações envolvidas, sem discutir questões secundárias. O que valia, e o mais importante, o amor altruísta, o amor ao próximo. E Paulo sabia, se ele conseguisse que essas pessoas se unissem para contribuir com a igreja de Jerusalém, as questões menores cairiam por terra. Bem, uma igreja muito próspera na época era a igreja de Corinto. Ficava num local portuário, era uma igreja rica, uma cidade próspera. E eles foram um dos primeiros a dizer: conta com a gente, pode deixar que nós vamos ajudar. Mas eles eram uma igreja que estava mais habituada a viver de sermão e de canção do que de ação. O que eles falavam, eles não faziam. Conta com a gente, mas me exclua. Como é que é? Me inclua fora dessa. Eles diziam que iam fazer, mas eles não faziam. A igreja de Corinto era assim. Por outro lado, tinha um grupo de igrejas que ficava numa região chamada Macedônia. Hoje seriam os Balcãs, seria a região do leste europeu, algumas igrejas, talvez algumas ali na pontinha do que é a Grécia hoje moderna. Essas igrejas que viviam pobreza já fizeram diferente.
elas imploraram que Paulo lhes desse a oportunidade de assistir e socorrer a igreja de Jerusalém. E é disso que o apóstolo Paulo, então, coleciona essas informações inspiradas e escreve para a igreja de Corinto, para dizer para eles: ora, agora chegou a hora, vocês disseram que fariam e é a hora de fazer. Agora é a hora de vocês demonstrarem que vocês são ricos em generosidade. E quando Paulo vai trazer esse ensinamento tão importante e transformador, porque, ouça bem, a generosidade, ela é, por assim dizer, uma luz no painel que indica se a sua vida espiritual vai bem ou não. Sabe quando você está no carro e acende uma luz no painel? O problema não está na luz, está em alguma coisa embaixo do capô. E quando acende uma luz no nosso painel, de que nós somos avarentos, que nós não somos generosos, essa luz está indicando que há um outro problema espiritual na nossa vida. E Paulo quer tratar disso, ensinando 3 princípios. Então considere o seguinte do texto que nós lemos há pouco. Primeiro, que generosidade é a expressão da graça de Deus. Você deve ter notado durante a leitura a repetição da palavra graça. Veja só, versículo 1. Vos fazemos conhecer a graça de Deus. Versículo 3, a graça de participarem da assistência. Versículo 7, assim também abundeis nesta graça. Versículo 9, pois conheceis a graça. Quer dizer que alguém que foi tão impactado pela beleza do Evangelho de Jesus, alguém que foi alcançado pela graça de Cristo, e entende que tem um relacionamento que vai se desdobrar por toda a eternidade, e que a nossa jornada, que é uma jornada tão breve, e que os valores dessa terra, eles estão se embotando e desbotando a cada dia, nos faz pensar que existe algo muito maior e mais importante que nós precisamos oferecer. E por essa razão, Paulo enfatiza que o que mobilizou a igreja da Macedônia foi essa experiência da graça. E assim a generosidade deles, ou seja, essa contribuição liberal deles, era fruto dessa profunda experiência com a graça de Cristo Jesus. Veja como Paulo coloca isso. Capítulo 8, versículo 2. Porque no meio, ouça bem, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Perceberam? Eles não estavam com o burro na sombra, como a gente diz. Eles estavam vivendo um momento de grande tribulação, de grande dificuldade. Mas no meio de tudo isso, eles tinham uma alegria abundante. E aqui há algo que não se compra. Esse patrimônio interior, como a paz e verdadeira alegria. É surpreendente que os dados mostram que países ricos e desenvolvidos têm uma taxa de suicídio maior do que países em desenvolvimento. Por que é assim? Porque quando você não tem, você imagina, bom, eu estou meio ruim assim das ideias porque eu não tenho. Mas se eu chegar lá e tiver, eu vou resolver todas as ideias. Aí você chega lá, você tem, e as ideias continuam tão confusas quanto antes. Você vê que tem um oco enorme. Então a pessoa acaba concluindo num desespero existencial que a única saída é a morte. Mas a saída não é essa. A saída é a graça. A saída é encontrar com Deus. A saída é encontrar a graça de Cristo. Então, no meio da grande tribulação que eles estavam vivendo, eles tinham alegria. E dessa alegria, o desejo de contribuir. E o texto diz que eles pediram com rogos. É uma expressão forte para dizer que eles imploraram. Porque o apóstolo Paulo era um homem digno, honesto. Ele não era alguém como os fariseus que exploravam as viúvas e tiravam o pouquinho que tinham. Então eu consigo imaginar Paulo. Chega alguém carente, com pouco recurso, e fala, olha, eu quero doar. Ele fala, não faça isso, fica contigo. Você está precisando, talvez mais do que a igreja de Jerusalém. Mas eles imploraram.
imploraram, que eles queriam expressar a graça de Deus. Isso é tão maravilhoso. Todos nós sempre temos alguma coisa que podemos oferecer como expressão da experiência da graça de Deus na nossa vida. Todos temos, sempre, algo, alguma coisa, todos temos. E quando fazemos isso, nós nos libertamos da mediocridade dessa terra e desfrutamos da alegria que somente Deus pode nos dar. Algumas vezes nós estamos vivendo e nos sentindo tão medíocres, porque estamos ali represando o pouco que temos, porque pensamos, não, se eu abrir um pouquinho mão do que eu tenho aqui, eu vou ser infeliz. Não. Se você se abrir, porque você tem uma experiência com a graça de Deus, você será muito mais feliz. Eu já contei para vocês, mas eu acho que vale. Eu vou contar 2 ilustrações rápidas aqui. Uma delas aconteceu aqui na cidade de Mogi. Eu normalmente não dou dinheiro a pedintes que estão pelas ruas. É uma orientação, inclusive, dos programas sociais da cidade. Mas eu não vou dizer que eu não tenho exceções. Eu tenho. E eu vou dizer para vocês quais são. Quando eu vejo alguém que é muito idoso naquela situação, eu não consigo simplesmente passar de largo. Ou quando eu vejo alguém que é portador de uma deficiência física complexa, e eu vi esse homem, ele estava deitado ali perto aqui, quem é de Mogi conhece, hoje eles chamam de Praça do Relógio. Antes chamavam de o Aviário. E ele estava ali perto daquela praça e ele se arrastava num carrinho de rolimã, gente. Ele não tinha pernas, só os braços. E quando eu vi aquele homem, eu fiquei muito sensibilizado. Eu peguei um dinheirinho e dei para ele pela janela. E ele recebeu aquilo, mas ele me abençoou tanto. Ele disse, olha, Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. E sabe de uma coisa? Ele disse assim, você parece até um artista de cinema. E eu fiquei tão abençoado que o meu desejo era dar a volta na praça, ir lá e dar mais um dinheiro para ele. Eu não estou dizendo que é para você sair por aí e distribuindo recursos a pessoas que estão na situação, a pessoas que deveriam procurar os programas sociais, o que é a melhor alternativa. O que eu estou dizendo a você é que quando nós nos abrimos para a generosidade, nós somos profundamente abençoados. Essa história o meu sogro me contava várias vezes, reverendo Willis. Ele me contava sobre essa experiência dessa família na Coreia. Você sabe, a Coreia hoje é um país muito próspero, a Coreia do Sul. Mas houve uma época, na década de 50, que era um país muito, muito pobre. E essa família, ela tinha 2 jumentos. E eles usavam esses 2 jumentos para arar a terra onde eles produziam as plantações. Mas eles souberam que existia uma pessoa anunciando o evangelho naquela região. Um pregador itinerante que ia de cidade em cidade, implantando igrejas e anunciando o evangelho. E eles se sentiram profundamente tocados num tempo difícil. E eles doaram um desses jumentos para o trabalho daquele missionário. Quando passou algum tempo, os filhos agora, eles tinham que manualmente arar a terra, tinham só um jumento. Agora o trabalho braçal se tornou mais difícil para eles. E alguém perguntou assim, você não se arrepende de ter doado um dos jumentos para essa obra missionária? E a família respondeu em uníssono, não, nós nos arrependemos de não termos doado os 2 jumentos para a obra missionária. Por que isso? Porque quando alguém é tocado pela graça de Jesus, pelo poder do Evangelho, muda tudo. A nossa riqueza é muito mais profunda, é muito mais ampla, a nossa alegria tem um significado muito maior. E o apóstolo Paulo estava dizendo isso à igreja de Corinto. Ele estava dizendo, olha, aqueles irmãos, eles foram tocados pela graça. Deixem a graça de Cristo tocar na sua vida. Segunda lição que o apóstolo Paulo nos dá é que a generosidade é exemplificada por Cristo. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ora, qualquer leitura, por mais superficial que seja, do Evangelho, nos apresenta Jesus como sendo o que na teologia se chama de ser teantrópico, uma palavra bonita, para dizer que Jesus é o homem-Deus, ou melhor, Deus-homem. Jesus, no seu estado pré-encarnado, como lemos no Evangelho de João, no 1º capítulo, no princípio era o Verbo. O Verbo
estava com Deus, o Verbo era Deus, e se você continuar lendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é esse Verbo, Jesus é este ser divino, Deus Filho, que na eternidade vivia em glórias indescritíveis, mas ele se fez carne, se fez homem, como eu e você, se fez uma pessoa humana, para entrar nas nossas misérias, nas nossas dores, nas nossas lutas, para que nós pudéssemos ser enriquecidos pela sua graça. Filipenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, que mesmo Jesus sendo igual a Deus, ele não se agarrou a isso, mas antes ele se esvaziou, ele assumiu a semelhança de homem, assumiu a forma de um servo. Não foi um suicídio divino, mas Jesus velou a sua glória, ele envelopou a sua glória, e você olhava para ele e você via apenas um homem comum, que teve fome, que teve sede, que teve desafios, que teve dificuldade. Por que ele fez isso? Para entrar na sua vida, para entrar na sua vida, para entrar no seu mundo, para que ele pudesse enriquecer a você. A Bíblia nos diz que Jesus não tinha um lugar onde reclinar a cabeça, o barco que ele usava era emprestado, a casa onde ele pregava não era dele. Por que ele fez isso? Porque nesse processo Jesus enriquecia a muitos com a graça maravilhosa que ele oferecia. Note que isso nos chama a atenção, voltando no texto aos Coríntios, que quando Paulo descreve o que aqueles irmãos fizeram, ele enfatiza que eles se doaram ao Senhor. Volta lá, por favor, em Coríntios, no capítulo 8. Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Percebam, assim como Jesus, o grande exemplo, se doou por nós, a igreja da Macedônia se doou. Aqui, por favor, a sua atenção. Não é apenas uma questão de fazer um cheque, de passar um cartão, de dar um dinheiro num gasofilácio. É uma questão de vida. Eles se doaram ao Senhor. Eles doaram a própria vida ao Senhor. É tudo de Deus, e porque tudo é de Deus, tudo que tinham também era de Deus. E isso, meus queridos, vou pegar meu slide aqui que eu quase esqueci. E isso, meus queridos, nos faz pensar que seja o tempo que nós temos. O tempo que nós temos pertence a quem? A quem? A Deus. O talento que nós temos pertence a quem? Eu sei que até que vocês estavam meio em dúvida, mas essa aqui não pairará nenhuma dúvida. Os tesouros que nós temos pertencem a quem? O tempo que nós temos pertence a Deus. O talento que nós temos pertence a Deus, os tesouros que nós temos pertencem a Deus. Eles deram-se ao Senhor por causa desse contato com a graça. Então veja, não é só o que você tem doado materialmente, é o que você é. O que você faz com o seu tempo? O que você faz com a sua vida? Que direito você acha que você tem sobre o seu corpo? O que você acha que é seu? Tudo é dele. A experiência da graça nos abre para isso, porque, primeiro, somos impactados pela graça, e a generosidade de tempo, talento e tesouro é a expressão da experiência da graça. Segundo, a generosidade é exemplificada na vida de Cristo. Max Lucado disse de maneira muito melhor do que eu poderia dizer, e eu peço a sua atenção, por favor, para essa leitura. Tudo aconteceu num momento. Um momento memorável. Deus se tornou homem. O céu se abriu e colocou o ser mais precioso num útero humano. Jesus veio não como um clarão de luz, nem como um conquistador distante, mas como um cujos primeiros gritos foram ouvidos por uma jovem camponesa e um carpinteiro sonolento. As primeiras mãos a segurá-lo não passaram por manicure, eram sujas, cheias de calos. Por 33 anos, ele iria sentir tudo o que nós sentimos, fraqueza, cansaço. Seus sentimentos também foram machucados. Pensar em Jesus dessa forma parece quase irreverente.
Tem algo em mantê-lo divino, que o mantém distante, previsível, mas não faça isso. Por amor dos céus, não faça isso. Deixe-o ser tão humano quanto ele pretendia ser. Deixe-o entrar na bagunça, na sujeira do seu mundo, pois somente se deixarmos ele entrar, é que ele pode nos tirar de lá. É isso. Que amor é esse que fez Jesus vir ao nosso encontro e entrar na bagunça e na sujeira da nossa vida para nos tirar de lá, para que então, quando eu e você saímos de lá pelo exemplo de Cristo, nós nos tornamos o canal de Cristo para alcançarmos outros. Com tempo, com talento, com tesouro, porque a generosidade deve ser um estilo de vida. Aleluia. Veja como o apóstolo Paulo coloca: não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A generosidade é riqueza em 360 graus: tempo, talento e tesouro. E sabe, nós precisamos refletir sobre isso. Como temos investido? Um dos problemas é que nós dizemos que não temos tempo para aquilo que é mais precioso e importante. As estatísticas mostram que a nossa mesquinhez com o tempo é tamanha. Não temos tempo nem para quem mora debaixo do mesmo teto. Há pais que não passam uma hora por dia com seus próprios filhos. Isso é generosidade de tempo. Isso é generosidade de tempo. Há filhos que não ligam para os seus pais, não fazem um contato com eles. Isso é generosidade de tempo. Nós precisamos pensar o que estamos fazendo com o tempo. Essa semana passada, um amigo veio aqui em Mogi. Eu precisava de alguma orientação, de uma dica importante. Eu pensei que ele ia fazer por telefone. Ele disse: não, eu vou até Mogi. Eu vou falar com você aí em Mogi. E ele veio. Ele é uma pessoa ocupada, e eu disse: olha, eu quero agradecer, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada por ter vindo até aqui me orientar nessa área. Ele é uma pessoa extremamente capaz na parte administrativa. Ele disse assim: Leandro, a gente não tem tempo, mas a gente escolhe onde investir o tempo. Como nós temos usado o nosso tempo em relação a Cristo, a Deus, a vida, as pessoas que precisam. Tem gente desesperada pedindo apenas por uma orelha. Você nem precisa ser um bom conselheiro, você só precisa ter uma boa orelha para ouvir. Generosidade com o nosso tempo. E terceiro, generosidade, terceiro e último ponto, fiquem tranquilos. Terceiro, generosidade, ela é recompensada por Deus. Veja só, 2 Coríntios 9:6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Parece que Paulo aqui, ele está reverberando o que Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Dai, aliás é um imperativo, dai, seja generoso, dai do seu tempo, dai do seu talento, dai do seu tesouro, seja generoso, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quer dizer, Deus usará outros canais para distribuir de volta o que você se dispôs a oferecer. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Importante, no contexto dessa passagem de Lucas, Jesus fala de justiça e de misericórdia. Por quê? Porque a generosidade não é apenas moeda. A generosidade é o estilo de vida que exercemos. E o critério, a medida com que se mede, deve sempre ser a medida estabelecida pela palavra de Deus. Mas note esses dois exemplos. O primeiro exemplo de Paulo é que a vida é como se fosse um plantio, em que você recebe do doador das sementes. Quem que dá tempo para você? Quem dá tempo para você? Então Deus te dá tempo para você fazer uma porção de coisas durante sua breve jornada aqui. E aí, a questão é o que você faz com o seu tempo. Como é que você usa esse tempo que Deus te deu? Quem te dá talento? Quem te dá talento? O talento que você tem vem de quem? Ora, vem de Deus. A questão é o que você faz com os talentos que Deus te dá. Quem te dá tesouros? Quem te faz próspero? Quem te dá recurso é Deus. Deus é o semeador. E o que você faz com isso?
O apóstolo Paulo diz então que quando eu uso com sabedoria, quando eu uso sensibilizado pela graça, pelo exemplo de Cristo, esses tempos, Deus me recompensará. E são duas imagens que nós temos. A de Paulo, ele fala daquela época em que as pessoas usavam as suas túnicas longas e a pessoa esticava assim para poder receber os grãos, as sementes, e colocava aqui dentro, transformando num bolso. Quando eu era garoto, lá perto de casa, vinha no Natal, para atender as crianças carentes, um homem vestido de Papai Noel. Ele vinha num caminhão, ele dava bola para a gente e bala. Agora imagine aquela criançada querendo recolher a bala aqui. Nós transformávamos a camiseta e íamos apertando, recalcado, sacudido, transbordante, para caber o máximo possível. E Jesus usa essa comparação da época em que eles usavam para recolher cereais e grãos, e dizendo, se você cumprir isso que eu estou te dizendo, se você usar o seu tempo, não egoisticamente, pensando só em você, mas você usar o seu tempo com generosidade, Deus vai fazer isso funcionar de uma maneira mais ampla. Se você usar o seu talento, o seu tesouro será sacudido, recalcado, transbordante. Você fala, nossa, estou conseguindo fazer tanta coisa com mesmo 8 horas. Como é que Deus está multiplicando tudo isso? Porque Deus não pode ser vencido na sua generosidade. Ele é mais generoso, mas nós precisamos viver isso, nós precisamos crer que é assim. E lembre-se, esse é o indexador da nossa fé, é o indexador da nossa fé. Estatísticas mostram que cristãos chegam a contribuir com apenas 2% dos seus recursos. O extrato bancário diz muito sobre a nossa fé. A agenda que nós temos de atividade diz muito sobre a nossa fé. Veja como o apóstolo Paulo faz essa conexão em Filipenses 4:17 em diante. Aqui em Filipenses 4, gente, Paulo recebeu uma contribuição. Ele estava preso, não porque era picareta, mas por pregar o evangelho. E ele escreve essa carta para agradecer a contribuição que ele recebeu. Ele diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo faz uma conexão entre a generosidade deles e a ação de Deus na vida deles. Então no versículo 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus o quê? Cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. A minha oração é que você saia daqui hoje rico. Ninguém quer sair rico daqui hoje? Eu quero que você saia daqui rico. Mas rico em generosidade. Vamos falar, essa turma é uma turma diferente. Eles ouvem. Eles são generosos com o tempo, com o talento, com o tesouro que eles têm. Por quê? Porque fomos alcançados com a graça. Porque temos o exemplo de Cristo. E nós sabemos quem nos recompensa. Vamos colocar em pé nesse momento.